Sejam bem-vindos, começando mais um programa No Escuro. Esse programa é um tanto quanto desafiador, entrevistando várias pessoas aqui da cidade de Araraquara, levando um pouco mais da opinião e do ponto de vista dos nossos entrevistados até você. E hoje nós estamos recebendo aqui o Marcelo Roldan, ele que é sindicalista, está sempre engajado aí para melhorias da cidade, cobrando, talvez seria um porta-voz da população. Marcelo, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, mais uma vez, além da Uniara, você está sempre abrindo espaço para a gente lá, agora essa oportunidade também de poder conversar aí. E muita gente te reconhece na rua, até porque nós estamos passando por uma fase de transformação, não só no Brasil, Araraquara acompanha também, desde o ano passado, uma série de manifestações, uma série de luta. Você trabalha no sindicato, trabalha no Sismar, como que é representar a categoria? Talvez hoje a categoria, os trabalhadores, eles precisam de uma voz ativa, eles são presos para pedir, na verdade cobrar o que é direito da população. Olha, Lucas, é uma responsabilidade grande, né? É você representar uma categoria e assim, a gente trabalha em 8 cidades aqui da região, são quase 12 mil trabalhadores que a gente defende, é uma responsabilidade muito grande. E o movimento sindical, infelizmente, né, como vários outros movimentos políticos, acabaram pegando um peso, né, de oportunismo, né? De pessoas que se encostam nesses movimentos para enriquecerem, para acertarem a própria vida, tal, e no sindicalismo não é diferente. Então, por mais que você faça um trabalho que visa o interesse coletivo, né, e não o seu individual, ainda assim, muitas vezes, aquilo que é honesto precisa também parecer honesto. Então, quem conhece o trabalho que o Sismar faz já há muitos anos, eu entrei na prefeitura em 2002, e logo me sindicalizei e comecei a acompanhar a luta do sindicato como servidor, não como sindicalista, sabe que ali tem uma luta muito séria, né? Um sindicato diferenciado de outros que você vê por aí. A gente tem uns exemplos recentes até de sindicalismo pelego, né? Que são a questão dos garis no Rio de Janeiro, que tiveram que virar as costas para o sindicato e ir para a luta sozinhos, porque o sindicato fechou negócio com a prefeitura do Rio. E agora em São Paulo, né, o caso dos motoristas aí que estão parando tudo lá na Grande São Paulo, em todos os municípios e também no município de São Paulo, que os sindicatos vão, negociam direto com o patrão, fazem assembleias muito restritas, né, para o trabalhador não poder opinar. A gente procura fazer sempre uma coisa transparente, de forma que o trabalhador que queira participar, e hoje é difícil das pessoas quererem sair de casa para participar de algum movimento, de uma reunião, de uma assembleia, para que essas pessoas é que decidam o próprio futuro. O sindicato, a gente sempre explica nas assembleias, é uma ferramenta de luta para ser usada pelo trabalhador. Só que o trabalhador precisa estar lá. Você não vai encontrar na história dos trabalhadores nenhum sindicato que teve força se não tivesse uma categoria consciente trabalhando junto. A gente fala que sindicalista não deve carregar o servidor ou o trabalhador, puxar nem empurrar. Ele tem que estar ao lado, tem que trabalhar junto. E aí, para isso, depende de consciência, de vontade, né, de interesse. E na sociedade que a gente vive hoje, as pessoas estão interessadas naquilo que é individual, naquilo que faz bem para ela. Aquilo que vai resolver problemas coletivos não tem interessado muita gente, Lucas. O que é triste, né? Agora, eu não vou nem perguntar, eu vou afirmar, você pode me desmentir. Mas você sabe que você é uma pedra no sapato de muita gente aqui em Araraquara. Ainda bem. Você se considera realmente esse cara, esse chato que está sempre cobrando? Você tem essas reclamações? Olha, é assim, eu tenho orgulho de ser chato. Muita gente acha isso estranho, né? Desde que eu trabalhava na prefeitura, eu falava para as pessoas, eu trabalhava na vigilância, com fiscalização, e eu falava para as pessoas que a sociedade precisa de pessoas chatas, porque o mundo está cheio de gente legal, e de tanto a gente ser legal, o mundo está acabando, né, cara? Tudo está indo para o buraco aí. As relações humanas, o meio ambiente, está tudo esfacelando. Então eu acho que a gente precisa de gente chata, eu tenho orgulho de ser chato. Acho sim que sou uma pedra no sapato, mas não seria se as coisas funcionassem bem. Se a gente não tivesse, por exemplo, na Câmara dos Vereadores, eles fazendo tudo o que o prefeito manda, se eles fiscalizassem o executivo como devem fazer, a gente não teria que ir para a Câmara e pressionar a vereadora a trabalhar. Se os serviços públicos funcionassem decentemente, o servidor tivesse estrutura para prestar um bom serviço para a sociedade e tal, não precisaria ter gente fazendo o barulho que a gente tenta fazer na cidade aí, né? E eu acho que até tem pouca gente chata, viu, Lucas? Precisa de mais gente chata. Agora, do lado profissional e pessoal. Pessoalmente, você também se considera um cara crítico, um cara chato? Eu sou, cara. É mesmo? Sou. Cara? Assim, eu não sei como é que eu consegui casar e minha esposa me tolera já há um bom tempo, né? Eu tô com ela, a gente começou a namorar em dezembro, no dia do Natal, 25 de dezembro de 2000, e a gente tá casado desde janeiro de 2005. E eu acho que ela é uma pessoa, assim, muito
iluminada por me aguentar, porque eu sou chato no dia a dia mesmo, né? Eu estou assistindo TV, eu vejo alguma coisa que eu não concordo, eu faço um comentário já criticando e tal. Às vezes ela até fica meio assim com isso, né? Porque é chato mesmo. Mas eu reconheço que eu sou chato, sim, eu acho que... mas é uma chatice pro bem, né, cara? Não é nada para incomodar os outros, não. É buscando caminhos melhores para a sociedade, aí. Acho que sempre é nesse sentido. Não só em manifestações, mas vamos colocar um exemplo. Na sessão da Câmara, por exemplo, está lá ocorrendo de maneira tranquila, aí chega o Marcelo, o vereador coloca... O Marcelo chegou na sessão da Câmara. Olha, a gente vê alguns olhares que não são muito agradáveis, às vezes mais até de cargos comissionados, porque a gente bate muito nessas contratações aí que a gente não concorda, né? Quer dizer, um cargo comissionado ganha 5, 6, 7 vezes o que ganha um servidor de carreira, e ele não tem que cumprir horário, a gente sabe que muitos estão lá só por favor político, é gente que não se encaixou na iniciativa privada, não é um bom profissional, tal. E o caminho para algumas pessoas, infelizmente, né, é se atrelar a um partido, de certa forma, bajular para poder se encaixar num quadro de prefeitura ou do Estado e tal. Então as pessoas dão uma olhada atravessada, sim. Eu posso dizer que numa sessão recente que a gente interrompeu a sessão porque eles estavam desrespeitando a ordem das coisas, né, os servidores tinham que apreciar uma proposta da prefeitura em assembleia, para depois os vereadores discutirem isso na Câmara. E eles estavam invertendo essa ordem, a gente interrompeu a sessão. A gente percebeu que muitos vereadores se sentiam envergonhados de encarar a gente, né? Porque eles sabiam que eles estavam fazendo coisa errada. Eles estavam fazendo algo errado. Então, apesar deles fazerem a mando de um prefeito ou do partido, dentro deles eles sabem que está errado, né, cara? Então, quando você vai lá e aponta o dedo para eles e critica, eles ficam meio envergonhados, assim. Ainda tem um pouco de vergonha na cara desse pessoal. Agora, dentro dessa situação de cobrança, digamos que tem aquela situação de passividade, onde são colocadas leis, situações que nada vai ser resolvido. Aí entra o papel da voz pública, entra o seu papel, entra o papel do sindicalista de uma maneira geral. Me dê exemplos de que, ou alguma coisa, que se não fosse intervenção da sociedade, nada teria sido melhorado. Olha, cara, eu acho que o exemplo mais recente que a gente tem aqui em Araraquara foi quando começou a discussão por parte da administração municipal de mudar o regime de contratação dos servidores de CLTista para estatutário, que na verdade é um golpe, né, que várias prefeituras têm aplicado nos trabalhadores para tirar direito. Você tira a CLT, que tem mais de 70 anos defendendo trabalhadores aí, da mão dos trabalhadores, e aí fica na mão do prefeito escrever as regras do jogo e controlar, e ele pode mudar isso a todo momento. E mais grave que isso, as aposentadorias, que hoje são controladas pelo INSS, ficam na mão de um grupo de pessoas comissionadas para controlar o dinheiro que você paga mensalmente para ter uma aposentadoria lá na frente. Então é um risco enorme e o número de golpes em cima desse dinheiro de aposentados aí é enorme no Brasil. Se não fosse uma mobilização dos servidores aqui de Araraquara, onde 1.200 pessoas mais ou menos rodearam a Câmara Municipal, invadiram a Câmara Municipal de forma pacífica, mas muito barulhenta, se não fosse esse movimento, acho que todos os servidores aqui de Araraquara já estariam contratados no regime estatutário e entregando o seu dinheiro de aposentadoria nas mãos de pessoas que a gente não sabe o que fariam com esse dinheiro. Então isso foi um exemplo bem bacana de mobilização. Agora me diz uma coisa, nós estamos em 2014. A gente pode perceber que sempre que vocês vão para as ruas, uma coisa característica, que é o carro de som, isso, é a trilha sonora. É um carrinho capenga, mas temos lá. Tem um carro de som, sempre com músicas até da época da ditadura e tudo mais, para aquela representatividade. E muito anos 80 também. Também, né, você é engajado nessa situação. Mas apesar de estar em 2014, a censura ela ainda é viva, permanente? Há ainda aquelas ferramentas para bloquear até a sua maneira de pensar? Olha, Lucas, tem. É assim, só que mudou, né? Não é mais o governo o órgão censor. Hoje o órgão censor está dentro das próprias edições de jornal, de rádio e tudo. Com o programa que você trabalha na Rádio Uniara, a gente sempre tem um espaço para falar de forma democrática, você abre o espaço para todas as partes envolvidas nas situações aí. Mas existe uma censura dentro mesmo dos órgãos de imprensa. Então, muitas vezes não abrem o espaço para você esclarecer o que está acontecendo e tentar restabelecer a verdade. Muitas vezes abrem-se críticas, né? Então o nome do Cismar, por exemplo, aparece em muitas reportagens de jornais aqui da cidade, sem que a gente seja consultado para ver se aquilo era fato ou não. Recentemente teve um jornal aí que por 3, 4 dias seguidos colocava o nosso nome, o nome do sindicato. A gente tem amizade com as pessoas que trabalham nesse jornal, respeitamos eles. E eles em nenhum momento tentaram ligar no celular ou fazer um contato pelo Facebook para pegar a nossa versão, o nosso lado da história. E abriram espaço só para os vereadores baterem na gente de forma escancarada, com um monte de mentira, né? Então eu acho que existe uma censura, só que hoje ela tá diferente. Um governo não precisa mais censurar.
Muitos jornalistas, até, Lucas, aí você está no meio, né? Fazem uma autocensura. Eles têm medo, às vezes, de colocar certas situações e entrarem numa situação meio difícil e acabar perdendo o emprego. Eu posso até mencionar aqui, sem nenhum tipo de medo, sem me censurar, né? A Tribuna Impressa mesmo, recentemente, demitiu jornalistas que simplesmente cobriram os fatos. Eles foram lá e entrevistaram o prefeito, entrevistaram uma pessoa, cobriram uma movimentação de greve de servidores e tal, de forma digna, como tem que ser o trabalho do jornalista, e perderam o emprego, né? E a gente fala, foi a Tribuna que mandou embora? Possivelmente não, possivelmente foi o prefeito que mandou embora, né? É uma rede de Exato, interesses. Liga, pressiona e aí dispensa o trabalhador, né? Pois é, Marcelo, a gente vai continuar essa conversa aí, Marcelo que está degustando um café oferecido. A pedido dele, a gente volta já para falar um pouco mais sobre o trabalho do Marcelo e principalmente sobre Araraquara. Não saia daí. Confira essas ofertas da Loja do Pintor. Tinta látex branco exterior interior R$ 32,00. Esmalte automotivo metálica R$ 64,00. Loja do Pintor, a número 1 em tintas automotivas. Ligue 3322-6200. Via Expressa 540 no centro de Araraquara. De volta com o programa No Escuro, hoje recebendo a presença do Marcelo Roldan, figurinha conhecida aqui na cidade. Ele que é sindicalista e também está sempre envolvido não só em polêmicas, mas também em discussões abertas aí, representando o sindicato, representando várias categorias. A gente falava anteriormente sobre a censura, até sobre a falar da liberdade de imprensa, o que publicar, o que não publicar, e também sobre até que parte atingir o sindicato e atingir a sua pessoa. Você já se sente, ou já se sentiu, ou sofreu algum tipo de ameaça pública, Marcelo? Já. Eu teve em 2010, no meio de uma greve, ligaram para mim informando que estariam abrindo um processo administrativo na prefeitura para me demitir, né? E eu, no momento, a gente fica meio chateado, mas eu achei aquilo muito tranquilo, né? Porque servidor concursado, 10 anos de prefeitura, com a ficha completamente ilibada, dedicado, eu levava serviço para casa, eu levava propostas para a prefeitura melhorar o trabalho, né? Fazia um trabalho pesado, o trabalho que a gente fazia na prefeitura não era um trabalhinho leve, trabalhava debaixo de sol, de chuva, a gente não tinha preguiça não, então eu fiquei tranquilo, mas foi uma ameaça e foi cumprida, né? Eles de fato abriram um processo, me demitiram e até agora eu não consegui reverter essa situação aí na justiça. Estou esperançoso que talvez lá em Brasília isso seja revertido, mas em primeira e segunda instância, e eu até acredito que por muita influência política do prefeito Marcelo Barbieri, eu não consegui reverter até agora essa situação. Em outros momentos, as pessoas tentam criar situações também, né? Começam a jogar conversas, tentando te envolver em situações desagradáveis, tal, mas que nunca configuram com a verdade. Eu procuro levar uma vida muito transparente, sou muito simples, não sou muito de sair de casa, não sou muito de me envolver em confusão, então tentam até queimar o nosso filme. Muitas pessoas até acreditam em algumas conversas, mas eu sou muito tranquilo com isso. De lá para cá, não? Olha, pelo envolvimento que a gente tem com o sindicato, está sempre batendo de frente com pessoas poderosas, né? Ameaça diretamente não, mas olhar feio, se arrancasse pedaço, estava faltando os pedaços já, cara. Já estava, o pessoal encara, tenta. Quando a gente vai na Câmara, às vezes, algumas pessoas tentam criar situações para ver se a gente perde o controle, né? Esbarra, provoca. Enfim, mas eu sou muito calmo, cara. Assim, apesar da gente às vezes ter que levantar a voz e apontar o dedo na cara de alguém, eu sou um cara muito tranquilo, cara. Eu evito, né? Eu acho que quando eu era adolescente eu tive meu momento lá de destempero, que é normal dos hormônios aí, mas hoje eu sou um cara muito tranquilo. Não quero me envolver em confusão com ninguém. Agora, Marcelo, eu já fiz essa questão para políticos, para ativistas, enfim, para quem veio aqui no nosso programa, e você como um cidadão de Araraquara, analisando não só no contexto político, mas uma situação geral, o que você acha que precisaria mudar urgentemente para a nossa população? Em Araraquara? Em Araraquara. Olha, Lucas, assim, tem um conjunto grande de situações, não sei se você tem 2 horas de programa, a gente poderia discutir bem profundamente. Dá para sintetizar o que seria a prioridade? Eu penso o seguinte, Lucas, a gente precisa, de fato, que o dinheiro público seja respeitado. Então, não é cabível, né, que um grupo de partidos assuma o poder de uma cidade como Araraquara, que é uma região rica, uma região de pessoas que têm um grau de estudo um pouco maior e tal, para resolver coisas para o partido, para acertar negócios para as pessoas se acertarem, para encher a prefeitura de pessoas com cargo e tal. Se a gente tivesse um controle, pessoas mais profissionais, técnicos, envolvidos na educação, na saúde, no meio ambiente, no saneamento, enfim, tudo isso que a prefeitura tem responsabilidade de cuidar, se as pessoas que cuidassem dessas coisas fossem pessoas técnicas e não querendo apenas fechar contratos com empreiteiras, com empresas e tal,
já seria um começo. Dinheiro tem suficiente para Araraquara ficar linda, cara. O problema é que o dinheiro sai de uma forma muito ruim. Então, o primeiro problema é esse. Se você não tem dinheiro para tocar uma empresa ou uma prefeitura, você não vai prestar um bom serviço, e hoje toda a população de Araraquara vê que a prestação de serviço da prefeitura, não por culpa dos servidores, mas sim da falta de estrutura e do medo que foi implantado na categoria também, está muito ruim. Então você tem problemas diversos em várias áreas. Onde você olhar na cidade aqui, você precisar usar um serviço de saúde, você vai encontrar problema. Você põe seu filho numa creche ou numa escola, tem problema. A gente tem crianças que estão até hoje sem receber material e tal. Então, falta, na verdade, eu acho que é gestão do dinheiro e pessoas com conhecimento técnico suficiente para fazer a máquina andar, para motivar o servidor a trabalhar. Hoje é muito comum você ter chefes nas repartições públicas. A gente precisa de líderes, né? De pessoas que, em vez de pôr o chicote no lombo do servidor, ele pega na mão e traz, vamos lá fazer isso aqui, vou te mostrar como é que dá para resolver e tal. Eu acho que, sucintamente, seria isso, cara. E assim, para completar, né? A Câmara Municipal precisa fiscalizar o Executivo, né, Lucas? Não é possível que as coisas aconteçam. Para mim, a coisa mais engraçada dos últimos tempos na Câmara foi eles investigarem o caso do Ana Peloso e provarem que o Ana Peloso é um cara honesto, né? A Câmara provou que o Ana Peloso não estava envolvido em irregularidade. Isso, para mim, é tirar sarro da sociedade, né? Acho que isso não pode. Aliás, aproveitando o espaço, o Ana Peloso, toda a sua equipe, que deu uma sumida, diga-se de passagem, microfones estão abertos, não precisa ser aqui só no programa No Escuro, como qualquer órgão de imprensa de Araraquara, realmente dê a sua versão, apareça, né? De uma certa forma. Mas voltando a falar de você aqui, vamos falar de coisa boa, esse lado pessoal que você tenta conciliar com esse lado sindicalista. Eu fiquei curioso, será que o Marcelo num bar, ou enfim, uma festa, você também fala de política? Você também é aquele cara que cobra ali 24 horas? Não, 24 horas não, mas é um assunto que acaba aparecendo em alguns momentos. É lógico que depende de quem está com você, né? Como eu tenho amigos no sindicato e a gente às vezes sai junto, né? Vai tomar uma cerveja junto ou se reúne em casa para fazer um churrasco, alguma coisa assim, os assuntos acabam sendo esses. Mas eu procuro ser uma pessoa muito divertida também, viu, Lucas? Eu perco a amizade, mas a piada eu não perco de jeito nenhum, cara. Eu sou muito irônico com as coisas, eu gosto de brincar, sou muito receptivo. Já me ferrei muito por isso até, né? Eu confio nas pessoas, eu confio que a primeira intenção da pessoa não é me prejudicar, e já me prejudiquei muito por causa de confiar nisso. Mas, assim, no geral, eu sou muito brincalhão. Mesmo quando a gente está fazendo as críticas na Câmara e tal, a gente, às vezes, trabalha o lado irônico da crítica, né? Que eu acho que também é muito positivo, senão a gente vive amargurado e o rancor não faz bem nem para a saúde, nem para a cabeça, nem para nada, né? Agora, rapidamente, você é um cara crítico, você tem uma função de cobrar de uma maneira geral e talvez você pode não achar que um trabalho do Legislativo ou do Executivo esteja sendo feito da maneira correta. Já passou pela sua cabeça, se ele não consegue fazer, eu poderia fazer? Você já se viu do outro lado? Você já pensou em ser um político aqui na cidade? Já me imaginei, mas assim, Lucas, eu sou um político na cidade. Mas não do poder público, propriamente dito? Não. Por que, Marcelo? Recentemente, numa reunião lá com o pessoal da CTA, vieram me falar, você for candidato, a gente vai trabalhar para você e tal. E eu falei, olha, eu não sou filiado a nenhum partido, até já fui membro do PT, mas ao acompanhar a administração petista de dentro como servidor, eu rapidamente me desfiliei do partido. Tenho várias críticas à questão partidária. Eu acho que esse modelo político que existe hoje no Brasil, esse tipo de representação, o jeito que as pessoas se elegem, com dinheiro de investidores e tudo mais, não possibilita uma pessoa no meio desse cenário todo fazer diferença. Não possibilita. Eu acho que hoje faz mais diferença se nos sindicatos tivessem trabalhadores honestos lutando de fato por resolver problemas de trabalhadores, se os movimentos sociais estivessem se engajando em resolver problemas e fiscalizar o trabalho dos políticos. Eu acho que esse caminho hoje é muito mais viável. De certa forma, eu entendo que meu pensamento é um pouco anarquista, né? E ao contrário do que as pessoas pensam, anarquia não é bagunça, né? É uma liberdade com consciência, com responsabilidade. Eu penso que as pessoas é que têm que exercer a própria representação, Lucas. Isso a gente fala muito para os servidores, né? Cada trabalhador que vai numa assembleia, ele se representa. Ele não está representando um colega que não veio. Criar essa responsabilidade de que ele tem todo o dever. Isso daí não é constitucional, né? É o nosso direito dele entrar na Câmara e cobrar alguma coisa do vereador, que não é um favor ele poder entrar ali, sentar e assistir a sessão da Câmara, né? Que é uma obrigação do cidadão.
Ô Marcelo, a gente ficaria conversando aqui por horas, nosso programa está chegando ao final. Você sabe que ficaria mesmo por muitas horas. Tempo curtinho para a gente encerrar. Eu gostaria que a gente sempre dá uma oportunidade para o convidado dar um recado. Queria que você sintetizasse 2 recados. Primeiramente, para a população de Araraquara que nos assiste, principalmente aqueles que são representados pelo sindicato. E eu vou abrir um espaço, não posso fazer diferente, para você mandar um recado para aquela santa que te aguenta em casa, que é a sua esposa. Não a conheço, mas deve ser, já que você se rotulou tão chato assim. Vai lá, fica à vontade. Olha, bom, primeiro para minha esposa, então, né, que é uma pessoa linda, por dentro e por fora, que me aguenta de verdade e me conheceu num momento que eu não estava lá assim muito na crista da onda, né? Estava desempregado, cheio de problemas e tal, e ela sempre apostou que eu era um cara que tinha um potencial ali para levar uma vida honesta, pelo menos, né? Então, o recado é que eu pretendo continuar essa jornada com ela aí. Para os servidores, eu acho que o recado é que está na hora de todo trabalhador, não só o servidor, mas em especial o servidor público, não só da prefeitura, que tem estabilidade de emprego, que pode ainda ir para a rua e protestar e pedir melhorias nas condições de trabalho, pedir um salário mais digno e tal, que comece a prestar atenção que a ausência do servidor numa assembleia, numa reunião, é a porta aberta para ele ser explorado, para a situação dele não mudar. Eu acho que o recado para o servidor que a gente tenta passar nas assembleias e pelo Facebook e nas oportunidades que a gente tem é: participe. Toda vez que o trabalhador esteve na rua pleiteando alguma coisa, ele conquistou mudança. Toda vez. Eu estou na prefeitura desde 2002, como eu disse, e toda vez que as greves foram volumosas, né, 1.000, 2.000 pessoas, 2.500 pessoas, as coisas mudaram. O respeito frente ao servidor melhorou. Acontece, né? E quando as assembleias são vazias, 200, 300, 400 pessoas, é óbvio que qualquer prefeito fica feliz, né, que o trabalhador não está interessado em resolver seus próprios problemas, e aí não resolve mesmo, né, fica tudo do jeito que está. Eu acho que o recado é: participe. Que bom. Pois é, esse foi o Marcelo Roldan, sindicalista aqui em Araraquara. Vocês, se não conhecem, vão conhecer ele muito ainda, pelo visto, pelas ruas aí, cobrando o que é de direito e dever da população. Marcelo, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Pela sua honestidade, pela sua participação e pela sua objetividade nas respostas. Cara, obrigado. Eu agradeço demais o espaço, Lucas, não só aqui do programa, né, No Escuro, que aliás é um nome muito apropriado, né? Mas também toda vez que você abre espaço para a gente poder dialogar com os ouvintes da Rádio Uniara, tal, a gente fica sempre muito contente de ter essa oportunidade aí. É o nosso papel, ouvir a tudo e a todos. E eu convido você pode ser o próximo a estar nessa cadeira, como fez o Marcelo e passou bravamente nesse teste do programa No Escuro. A gente se encontra por aí.